Jesus ele quer juntar incrédulos ou só eleitos? Calma aí, para não ter espantalhos nessa história, vamos lá. Você está dizendo que o João lá, ele é ímpio, perdido nos seus delitos e pecados. E naturalmente, o João nega a Deus. O tempo todo, o movimento dele é no sentido de ofender Deus. O tempo todo. A menos que Deus venha ao seu encontro. E se Deus vier ao seu encontro, essa graça, dentro do monergismo, é irresistível. Porque se Deus vem ao encontro dele, aquele coração duro amolece. E aí quem faz isso é o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo, que eu estou chamando aqui de amolecer o coração. E aí o Espírito Santo vem, aí ele não resiste e ele é salvo. Salvo única e exclusivamente pelo Salvador. Ok. Esse Salvador, no texto de Mateus 23, Jesus que é o Salvador, ele está dizendo o seguinte: eu vim para vocês e eu quero juntar vocês. Só que vocês não querem. Então ali não é um caso de um momento onde o Salvador monergista vem até eles e está dizendo assim: eu quero. E vocês querem? Aí eles falam assim: não. Não é isso que está acontecendo ali. Pastor, Jesus deixa isso muito claro em João, capítulo 5. Ele vai dizer: olha, vocês examinam as escrituras, vocês estudam a lei, vocês têm um conhecimento profundo sobre os textos sagrados, mas esses textos testificam a meu respeito. Os textos falam de mim, mas vós não quereis vir a mim. Mesmo tendo o conhecimento que tendes, vós não quereis vir. Quer dizer, no uso da sua volição, da sua vontade esta contagiada pelo pecado, o homem natural, ele resiste a Deus. Mas eles teriam a possibilidade de vir até Jesus? O homem natural resiste a Deus por causa da sua condição pecaminosa. Por esta razão, a redenção, se ela estivesse exclusivamente condicionada à resposta que o homem natural pode dar sem que Deus faça um trabalho previamente no seu coração, ninguém seria salvo. Por isso, Jesus, o mesmo Cristo, que diz em João capítulo 5, versículo 40, dizendo que vós não quereis vir a mim para terdes vida, ele vai dizer no capítulo 6, versículo 37, tudo o que o Pai me dá virá a mim. O que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Versículo 44, ninguém pode vir se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. O que o texto Deus traz através da ação do Espírito Santo. Sim, é Deus quem traz. Por isso, o ponto não tem problema com esse texto. O pastor não tem problema com esse texto. O problema do pastor é condicionar a redenção exclusivamente à resposta humana. Mas não está exclusivamente a resposta humana. Ela está totalmente na mão de Deus, só que Deus abriu a possibilidade para o homem responder. Porque se não fosse assim, essa vontade de Cristo seria mentirosa. Porque Cristo fala: quantas vezes eu quis, mas vocês não quiseram. Então, assim, eles só iriam querer se Deus trouxesse eles à força, carregasse no colo. O problema do pastor é tentar separar. A Bíblia não faz esta separação. Separar que o pastor está do tentando quê? fazer. Quando o pastor pensa na responsabilidade do homem em responder à salvação e na soberania de Deus em redimir o pecador. É que na sua visão, pastor, com todo respeito, não existe a responsabilidade humana. Porque se eles não querem vir, porque eles tenham a vontade, só que na sua visão, que é supralapsariano, eles só poderiam vir se Deus trouxesse eles na mão. Não, pastor, isso não é minha visão, isso é Bíblia. Então, mas só que aí cai por terra o que Jesus falou, porque Jesus ele falou que ele queria, mas eles não quiseram. Sim, eles não quiseram. Então, mas porque eles são pecadores. Tá, mas... Então, mas a pergunta dele, acho que a pergunta dele foi assim, ó. Mas aí fica mentiroso o chamado. O fato de Jesus querer, o senhor não defende a graça irresistível? Sim.
O fato de Jesus querer ajuntá-los já não seria o bastante para ajuntá-los? Jesus é Deus, não é? Sim. Tipo assim, Jesus E a fala vontade assim, ó, dele não acontece por quê? Jesus é Deus, ele é soberano e a sua vontade é tão soberana quanto ele. Tá, mas por o que, é. que ele faz um convite que não existe a possibilidade de ser respondido? Não é que não existe possibilidade de ser respondido. Alguns Não. daqueles poderiam ser salvos, então? Alguns eleitos, sim. Então, mas ele falou, vocês não quiseram ver ninguém. Não, se você Então olhar ele lança a pergunta... Se olhar para Então, a Bíblia, mas nós vamos ver vários... Mas ele lança uma pergunta para quem não quer responder. Não, então. mas nos tempos de Cristo, quando Jesus diz assim, quantas vezes eu quis vos reunir, Jesus não está se referindo à totalidade daqueles que habitavam aquele espaço Aqueles geográfico que naquele estavam momento. ouvindo. Mas Ele não tá é... falando. E dentre aqueles que estavam ouvindo, gente, haviam... vamos pro texto. O texto diz assim, ó, Jerusalém, Jerusalém. tá falando de Então ele não está falando das pessoas que estão em volta dele. Sim. Tá Ele falando... está falando assim, Jerusalém é o povo Sim. de Israel ali. Sim, a Entende? totalidade de Israel. Certamente, a gente tem questões teológicas para trabalhar em cima disso aqui, que Jesus está, de fato, demonstrando que existe uma falha, né? Israel tendo falhado no cumprimento da sua missão. Né? Ele falhou no cumprimento da sua missão. Israel rejeitou o Messias, rejeitou o Salvador, não recebeu o Redentor. Né? Então, tem um escopo teológico por Mas cima Jesus disso, não veio que para eles? Sim, a Bíblia deixa claro, veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas se ele veio para salvar eles e ninguém pode resistir, como é que eles conseguiram resistir? Veio para o que eram os seus. Quem é os seus? Quem ouve a Quem é voz os de seus, Deus... Veio para os seus. Quem é os seus? Seria Israel. Uma referência a Israel. Israel. Então Jesus veio para os seus. Ok. Os seus não aceitaram. Não aceitaram. Mas o senhor não está defendendo o contrário? Que quando Jesus vem para... Eu sou Jesus, o senhor é o pecador. Eu vim para te buscar. Sim. Então você não vai resistir. Não é essa a ideia? Só que Jesus veio para os seus e os seus existiram. Então, como entender essa lógica? A lógica é a seguinte: Israel rejeitou o Messias. Mas ninguém pode Rejeitou rejeitar o Cristo. Messias, não é na sua Não, lógica? não. Rejeita Cristo. Essa é a condição do homem natural. Essa é a Sim, condição a do homem menos que natural. Deus O homem veio para natural. salvá-lo. Sim, o Mas homem. Jesus veio para salvá-lo. O ponto é: Jesus veio para salvar e é salvo aqueles que respondem com fé. Ninguém é Então, salvo você é automaticamente. sinergista. Não, ninguém é Porque salvo. assim, essa é a lógica Não, do mas, sinergismo. não, mas o ponto Porque é... quando- Não é sinergismo. O ponto é, pastor, os que respondem com fé não é porque eles a têm naturalmente. Não, claro que Então, não. mas Olha, isso a gente concorda. Eles respondem com fé, primeiro, porque receberam de Deus. porque eles A própria recebem fé de vem Deus. é. A Há fé uma vem de obra Deus. previamente A que é graça realizada de por Deus. Deus. Ó, graça, salvação e fé, tudo vem de Deus. Sim, por- Assim como Deus deu o livre-arbítrio para Adão, mas quem fez o uso foi ele, a fé é a mesma coisa. Ele derrama a fé e quem faz o uso sou eu. Sim, quem faz o exercício da fé sou eu. E este ato soberano de Deus, ele não anula a responsabilidade humana. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, o negaram, não receberam. Mas a todos quantos creram, deu-lhes o poder de serem feitos seus Então, filhos. mas É aí isso que cai a Bíblia por terra diz. que Mas, o texto que diz que a vontade de Deus é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. por que cai a- por terra, pastor? Porque a vontade de Deus era que todos viessem até Ele. Mas aí tem uma condicional. Por que todos não vêm, então? Porque existe essa resposta, Cipriano. Pastor, existe essa resposta que o homem tem que dar. E Deus, ele preparou todas as ferramentas para que o homem pudesse ser capaz de Mas responder. pastor com fé. leu Apocalipse 7, a grande multidão, Aham. na declusão da história. O pastor não viu todos os povos lá? Não, mas aí você está falando todos os tipos de Mas deixa povos. sim. Mas aí Deus, no texto ele está falando que Não, mas todos... deixa eu perguntar. Pastor leu Apocalipse 7, viu aquela multidão? Então, mas E é- viu pessoas de todos os povos, Tá. línguas e tribos? Não viu? Então, Sim, mas claro. é que para Então, mas você... onde o senhor vai chegar Então, com Sim, isso? viu? é que ele está Este é querendo o dizer sentido- que são todos este é o os tipos sentido de do povos. todos que Deus quer salvar. Mas aí E o que quer Romanos, salvar e que vai salvar. Mas aí o Romanos 11:32, no mesmo versículo,
Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para agir com todos de misericórdia. O todos da desobediência é toda a humanidade? Claro que e sim. E o da misericórdia no mesmo versículo? Claro que sim. Então, mas para agir de misericórdia para com todos? Claro que sim. E por que ele não age com misericórdia para com todos? Não, mas o texto diz que ele age com misericórdia para com todos. Mas misericórdia sem salvar? Pastor, todos? Pastor, a Bíblia não se contradiz. Sempre que em algum momento a gente estiver interpretando... Então, mas é que aí... Peraí, vamos deixar concluir, porque depois não... Tá. Embora está muito respeitoso, mas aí não é falta de respeito, mas aí não dá para terminar a ideia. Sim. Conclui sua ideia, missionário. Tá. O pastor leu Apocalipse capítulo 7 e viu que o plano de redenção que Deus estabeleceu desde os tempos eternos vai se cumprir, não vai falhar. E todos aqueles que Deus quer salvar serão redimidos. Nenhum daqueles que Deus decidiu salvar desde os tempos eternos ficará de fora das dádivas que Cristo conquistou através da sua vida santa, morte expiatória, sacrificial e ressurreição gloriosa. Nenhum. E estes todos é que Paulo está se referindo quando ele escreve, por exemplo, o texto que o pastor acabou de mencionar, que Deus, ele deseja que todos cheguem a um pleno conhecimento da redenção. Quem são esses todos? Não é todos num sentido universalista de todas as pessoas. Não, a ideia mas é todos do pecado, todos. O contexto bíblico é claro. O contexto bíblico é claro, né? O que Paulo está se referindo ali, o todos, é uma referência a pessoas das mais diversas categorias e estratos sociais, né? E, portanto, não é um todo, como temos dito, né? Não é um todo sem exceção, mas é o todo sem distinção. Né? Teologicamente é assim que se interpreta o texto de Paulo a Timóteo. Então, se interpretar de outra forma, pastor, nós caímos no universalismo. Pastor João. Mas não cai no universalismo porque não vão ser todos que vão ser salvos. O universalismo é Sim. se todos fossem salvos. Tá certo, pastor. Sim. Tá certo. Entendeu? Então, por que, né? Todos não são salvos? Então, porque existe essa resposta que Deus espera do homem. E a Hebreus 3, 7 vai dizer: hoje, se ouvirdes a voz, não endureceis o coração. Sim. Então, é possível. Se está falando para a gente não endurecer, é porque tem a possibilidade de endurecer. No próprio, lá em Gênesis mesmo, quando nós vamos ver Caim, por exemplo, ele estava morto em delito e pecado, impossibilitado de responder a Deus. Tá, mas só que Deus pega e chega para ele e fala: se procedesses bem, também não seria aceito? Ele falou: mas se continuar do jeito que você está fazendo, o pecado já é a porta. Convém a ti dominá-lo. Convém a ti dominá-lo o pecado. O pecado está batendo na porta, convém a ti dominá-lo. O que ele faz? Ele não dá ouvido a Deus e ele vai lá e comete o pecado. Só que Deus, ele faz uma repreensão para ele ali. Ele dá uma advertência para ele. Se não fosse possível ele fazer de outra forma, por que Deus ele abriria essa possibilidade para Caim? Pastor, todos aqueles que estarão no inferno no final da história, todos eles estarão lá e dirão: aqui estou porque eu resisti a Deus, porque eu neguei a graça. Aqui estou porque eu sou pecador. Mas porque Deus não quis salvar eles. Pastor, o problema é que o pastor precisa fazer uma escolha entre um ou outro, entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. E é uma escolha que o pastor não precisa fazer. Então, quando a Bíblia diz assim, Deus, vocês resistiram, quando a Bíblia diz que vocês resistiram, a Bíblia não está mentindo. A Bíblia está falando que é verdade. Eles resistiram. Mas a grande questão é: aqueles que Deus, de fato, os escolheu desde os tempos eternos e os amou em Cristo para serem salvos, estes resistirão até o final da história. Mas é porque que Deus ele faz com que alguém repreenda nos próprios textos bíblicos mesmo, guarda o que tem para que ninguém tome sua coroa. Então, esses textos, para quem não é eleito, não é mentira. Pastor,
Para quem não é eleito, ele já está perdido. Por que Deus ele dá exorta quem ele não quer salvar? Pastor, é interessante, né? Bom, o pastor toca na questão da preservação, da perseverança. E estas advertências bíblicas, elas são legítimas, são verdadeiras. E é através destas advertências que Deus nos persevera. Mais uma vez demonstrando, de facto, que existe uma relação intrínseca, inseparável, entre a soberania divina e a nossa responsabilidade. O próprio Deus que nos salvou, Ele já nos glorificou. Mas como nós adentraremos a esse estádio de perenidade e glorificação? Observando a sua lei, os seus mandamentos hoje. O pastor não precisa escolher entre um ou outro. Mas eu não escolho entre um ou outro. Se o pastor precisar escolher entre um ou outro... É que, no caso, quem escolhe entre um ou outro é você. Porque no seu caso, não existe responsabilidade humana. Se ele não tem como responder o contrário daquilo que Deus propôs. Pastor, o que eu estou dizendo é o seguinte. Existe responsabilidade humana... E existe um Deus soberano. Então, a responsabilidade humana é biblicamente apresentada nas Escrituras.